Queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas devoradas, ver as coisas serem enegrecidas e alteradas. Empunhando o bocal de bronze, a grande víbora cuspindo seu querosene peçonhento sobre o mundo, o sangue latejava em sua cabeça e suas mãos eram as de um prodigioso maestro, regendo todas as sinfonias de chamas e labaredas para derrubar os farrapos e as ruínas carbonizadas da história. Na cabeça impassível, o capacete simbólico com o número 451 e nos olhos a chama laranja, antecipando o que viria a seguir. Ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta que manchou de vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo. A passos largos, ele avançou em meio a um enxame de vagalumes. Como na velha brincadeira, o que ele mais desejava era levar à fornalha um marshmallow na ponta de uma vareta, enquanto os livros morriam num estertor de pombos na varanda e no gramado da casa. Enquanto os livros se consumiam em redemoinhos de fagulhas e se dissolviam no vento escurecido pela fuligem. Montag abriu o sorriso feroz de todos os homens chamuscados e repelidos pelas chamas. Sabia que quando regressasse ao quartel dos bombeiros, faria vista grossa a si mesmo no espelho, um menestrel de cara pintada com rolha queimada. Depois, ao ir para a cama, sentiria no escuro o sorriso inflamado ainda preso aos músculos da face. Nunca desaparecia aquele sorriso, nunca, até onde conseguia se lembrar. Pendurou o capacete preto besouro e o lustrou. Pendurou caprichosamente a jaqueta à prova de fogo. Tomou uma ducha voluptuosa e depois, assobiando, as mãos nos bolsos, atravessou o piso superior do quartel e deixou-se cair pela abertura. No último instante, quando o impacto parecia fatal, tirou as mãos dos bolsos e interrompeu a queda agarrando o mastro dourado. Deslizou até a parada sibilante, os calcanhares a 2 centímetros do chão de concreto do andar de baixo. Saiu do quartel e caminhou pela rua noturna até o metrô. O trem pneumático deslizou silenciosamente por seu tubo lubrificado na terra e o lançou para fora com uma grande lufada de ar morno na escada rolante de ladrilhos bege que subia para o subúrbio. Assobiando, deixou que a escada rolante o deslizasse pelo ar sereno da noite. Caminhou rumo à esquina sem pensar em nada de especial. Antes de chegar lá, porém, reduziu o passo como se tivesse sido surpreendido por nada, como se alguém tivesse chamado seu nome. Nas últimas noites, experimentara as sensações mais incertas ali na calçada, ao dobrar a esquina, andando à luz das estrelas a caminho de casa. Uma impressão de que, um momento antes de fazer a volta, houvesse alguém ali. O ar parecia carregado de uma calma especial, como se alguém o esperasse, quieto, e um segundo antes de dobrar a esquina, simplesmente se convertesse em sombra e fosse por ele atravessado. Talvez seu nariz tivesse detectado um frágil perfume, talvez a pele do dorso de suas mãos ou a de seu rosto se aquecesse nesse exato local em que uma pessoa parada poderia, por um instante, elevar em 10 graus a temperatura circundante. Não havia como compreender aquilo. Cada vez que se virava para trás, via apenas a calçada branca e vazia, estreitando-se. E numa dessas noites, teve a impressão de ver algo que desapareceu rapidamente do outro lado do gramado, antes que ele pudesse focalizar os olhos ou dizer alguma coisa. Mas agora, nesta noite, ele reduziu o passo quase até parar. Sua percepção íntima, antecipando-se ao seu corpo na virada da esquina, ouvira o mais frágil sussurro. Respiração? Ou simplesmente a atmosfera estaria sendo comprimida por alguém ali parado
muito quieto à espera, Montag dobrou a esquina. As folhas do outono voavam pela calçada enluarada e faziam a garota que ali caminhava parecer presa num piso deslizante, deixando que o movimento do vento e das folhas a impelisse para a frente. Sua cabeça pendia para o chão a fim de observar os sapatos agitarem as folhas em volta. Seu rosto era esguio e branco como leite, e havia nele uma espécie de fome delicada que em tudo se detinha com infatigável curiosidade. Era uma expressão quase de contida surpresa. Os olhos escuros estavam tão fixos no mundo que nenhum movimento lhes escapava. O vestido era branco e ciciava. Montag quase podia ouvir o movimento das mãos da garota ao caminhar e o som, agora infinitamente frágil, da branca agitação de seu rosto quando se voltou, descobrindo que estava a um segundo de colidir com um homem parado no meio da calçada. As copas das árvores farfalharam ruidosamente, soltando sua chuva seca. A garota parou e parecia prestes a recuar, surpresa, mas em vez disso encarou Montag com olhos tão negros, brilhantes e vivos que ele achou haver dito alguma coisa totalmente admirável. Mas ele sabia que sua boca só se abrira para dizer olá. Depois, quando ela parecia hipnotizada pela salamandra em seu braço e o disco da fênix em seu peito, ele tornou a falar. Claro, você é nossa nova vizinha, não é? E você deve ser, ela afastou os olhos daqueles símbolos profissionais, o bombeiro. A voz dela foi definhando. Você diz isso de um jeito tão estranho. Eu saberia disso de olhos fechados, disse ela devagar. Por quê? O cheiro de querosene? Minha mulher sempre reclama, riu. Por mais que se lave, não sai totalmente. É, não sai, disse ela, temerosa. Montag teve a impressão de que ela andava num círculo ao redor dele, virando-o de ponta cabeça, agitando-o silenciosamente e esvaziando seus bolsos sem sequer se mover. Querosene, disse ele, porque o silêncio se prolongava, é perfume para mim. Acha mesmo? Claro, por que não? Ela fez uma pausa pensativa. Não sei, disse ela, e se virou, olhando a calçada que levava às casas onde moravam. Você se importa se eu voltar com você? Meu nome é Clarice McClellan. Clarice. Guy Montag. Vamos, o que você faz na rua assim tão tarde? Quantos anos você tem? Caminharam pela noite na brisa morna e fresca que soprava sobre a calçada prateada, e havia no ar um levíssimo aroma de damascos e morangos frescos. Montago olhou em volta e percebeu que isso era totalmente impossível àquela altura do ano. Havia agora somente a garota caminhando com ele, o rosto claro como neve ao luar, e Montag sabia que ela estava pensando nas perguntas que ele fizera, procurando as melhores respostas. Bem, disse ela, tenho 17 anos e sou doida. Meu tio diz que essas duas coisas andam sempre juntas. Ele disse, quando as pessoas perguntarem sua idade, sempre diga que tem 17 anos e que é maluca. Não é uma ótima hora da noite para caminhar? Gosto de sentir o cheiro das coisas e olhar para elas, e às vezes fico andando a noite toda e vejo o sol nascer. Tornaram a caminhar em silêncio e, por fim, ela disse, pensativa, sabe, não tenho medo de você. Ele ficou surpreso. E por que deveria? Muita gente tem, quer dizer, medo de bombeiros. Mas, afinal de contas, você é só um homem.